Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus da alegria, o Deus da esperança, Deus que nos quer caminhando neste mundo de acordo com as suas vontades. E que neste tempo da Quaresma, este tempo litúrgico, que saibamos aproveitá-lo para que possamos valorizar mais a nossa fé, a nossa caminhada, a nossa pertença ao nosso Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, nós continuamos pensando na campanha da fraternidade, continuamos pensando também na nossa vida religiosa, na nossa prática religiosa, como seguidores de Jesus. A Igreja sabiamente nos coloca a Quaresma como um tempo propício para refletirmos, para nos recolher, para pensarmos mais na oração, tirar um tempinho, quem sabe, para uma meditação, uma reflexão, uma oração. Na liturgia do primeiro domingo da Quaresma, nós vimos que Jesus foi tentado. Como Jesus foi tentado, nós também somos. Existem sim valores nessa terra, nessa nossa vida, caminhos que não nos convêm, propostas que não nos convêm. Por isso nós queremos pensar hoje nas nossas dificuldades de entender isto e até de rejeitar isto. Propostas são feitas, caminhos são oferecidos, mas nós também temos a nossa capacidade de discernir, de escolher, de fazer as nossas opções boas, que valorizem a vida. Talvez seja esse, assim, o sentido maior de nossa reflexão hoje. Jesus jejuou por 40 dias. No jejum de Jesus, de 40 dias, é claro que ele esteve em oração. Ele pensou em estar com o Pai, ele esteve com o Pai. Nós também queremos estar com Deus em todos os nossos momentos. Não basta alguns segundos, alguns minutos só de oração. A nossa vida deve de ser uma constante obediência a Deus. Devemos viver o nosso trabalho, as nossas relações humanas, enfim, o nosso cotidiano, de acordo com a vontade, com a graça, com os caminhos determinados, ensinados pelo nosso Deus. Queremos, portanto, então, refletir essas fases da vida. Quando que nós somos tentados? Como ele foi tentado? Se nós somos tentados, quando que isso acontece? Primeiro, quando estamos enfraquecidos na fé. Fé precisa de ser alimentada. Nós não podemos descuidar disto. Como o nosso corpo físico precisa do alimento, de ser cuidado, assim também é nossa fé. Acho difícil a pessoa ter fé longe de uma religião. É claro que eu defendo aqui a nossa religião, que é o catolicismo, mas também pode acontecer outros caminhos aí. É preciso de uma fé organizada, uma igreja, uma prática religiosa numa igreja. Eu sei que muitos pensam assim, mas eu acredito em Deus, tudo bem, mas do meu jeito, na minha casa. Tá, mas é mais complicado, é mais difícil. Se você tem uma prática religiosa, se você tem um compromisso na comunidade de fé, a coisa flui mais, alimenta mais o espírito. Um encontro, uma palestra boa. Hoje tem tanta coisa boa, na internet, tantos programas bons, que nos constroem, que nos edificam. Então a fé precisa de ser alimentada para que não caiamos em tentação. Depois, quando deixamos de conviver em comunidade, pois é que nós já falamos agora há pouco, a vida em comunidade é muito boa, é muito importante. Sozinhos é mais difícil. Dom Helder Câmara dizia assim, sonhar conjuntamente é sonhar realidades.
sonhar como comunidade, como povo junto, né? É sonhar realidades. Agora, quando nós sonhamos sozinhos, individualmente, aí não funciona, não dá certo, fica difícil. Então a importância da comunidade é muito grande. Depois, quando nos distanciamos dos caminhos apontados por Cristo, é difícil também ter fé quando nós distanciamos do que Cristo falou, do que os evangelhos falaram. A nossa fé, ela é cristocêntrica, ela nasce de Cristo. Por isso, se nós distanciamos, fica difícil, né? E isso às vezes acontece. Às vezes até confiamos no que uma outra pessoa falou. Ah, o fulano é muito sábio, ele me falou umas certas coisas, me deixou confuso. Pois é, a sabedoria humana é infinitamente menor do que a sabedoria de Deus. Nós não podemos confiar na ciência humana, em saberes humanos só, não. É claro que tem muita gente sábia, eu conheço muita gente sábia, né, que pode sim nos ajudar, mas sempre pensando que a grande sabedoria procede, nasce de Deus. O que não nos impede de escutar pessoas experientes, pessoas que já viveram experiências, né? Isso é importante a gente lembrar também. Quando preocupamos demasiadamente com as coisas materiais, isso é tão frequente, é tão comum. A pessoa preocupa tanto com ter, né? Com adquirir bens. Às vezes tem até um carro que está muito bom, mas que é um carro mais moderno, mais atual, ano atual, né? Às vezes uma reforma, a casa já está tão boa, mas quer mais uma reforma, e aí ocupa muito o seu tempo com essas coisas do mundo, temporais, materiais, e esquece de Deus. É complicado isso, nós não podemos esquecer de Deus. É pena que muitos só lembram de Deus lá no finalzinho da vida. Passa a vida inteira com as atividades mundanas, buscando. Depois, lá, quando está aproximando a partida, aí sim. Ainda bem, né? Ainda bem que lembram de Deus. É claro que Deus acolhe a todos nós em qualquer dia, em qualquer tempo da nossa vida. É claro, Ele é um Deus amoroso e nos acolhe sempre. Mas é tão bom quando a gente vê que as pessoas vivem com Deus, experimentam o que Deus ensinou já na vida. Eu fico muito feliz quando eu vejo um jovem de 18 anos, por aí, né, falando de Deus, vivendo na linguagem dos jovens, né, curtindo Deus. Isso é muito bonito. Com certeza esse jovem, esta jovem, terão uma vida muito feliz, né? Quero também pensar na questão da campanha da fraternidade. E aí tem um especialista que trabalha na CNBB. Ele é um dos assessores da CNBB. É o Roberto Malvesi. Roberto Malvesi também tem o apelido de Gogó. É uma pessoa fantástica, que escreve muito bem, de uma experiência muito grande, que viaja esse Brasil inteiro. E ele está escrevendo uma coluna no jornal, esse jornal O Domingo, jornalzinho da missa. Quando você for à missa, né, ou na celebração da palavra, pegue o folheto e leia aquela colunazinha que vem na última folha do jornalzinho, do folhetozinho, né? É o Roberto Malvesi. Ele também conhecido por Gogó. Tem muito o que oferecer. É experiente, ele é teólogo, enfim, é a pessoa que sabe muito o que fala, que tem experiências largas para nos apontar, nos mostrar. Ele fala, Roberto fala, de uma pesquisa interessante, uma pesquisa científica, inclusive.
As águas do norte do Brasil, né, a grande bacia, chamada de Grande Bacia, né, hídrica, o rio Amazonas, rio Solimões, enfim, as águas do norte do Brasil, elas descem para o bioma cerrado, que é o nosso caso aqui, de Pará de Minas, né? Já são 13 estados que têm o bioma cerrado. As águas do Amazonas, que é outro bioma, desce para aqui, no lençol freático, lá no fundo da terra, né? Essas águas de lá descem para aqui. Mas, com essas agressões que estão fazendo, desmatamentos, né? Enfim, com as agressões que se faz à natureza, isso está sendo diminuído. Esta possibilidade desse transporte da água de lá para cá, lá no lençol freático, está sendo diminuído. O que quer dizer que os poços artesianos, os mais profundos principalmente, poderão ter uma diminuição muito grande de água. Não é terrorismo, não, é conscientização. Vejam que é importante a gente conhecer essa natureza que Deus criou e nos ofereceu, né? É bom a gente pensar nisso. Nós precisamos sim cuidar. É claro que aí é um caso maior, é um fato grande, né? Mas no nosso dia a dia, nós podemos sim preservar uma nascente de água que tem, né? Evitar um desmatamento por aqui. Tem formas sim, não poluir os nossos córregos, os nossos rios. Como que é triste a gente ver uma pessoa jogar lixo na beira do córrego, sacos de lixo dentro do rio, aves mortas, animais mortos dentro do rio. Que tristeza, né? Por isso a campanha da fraternidade nos alerta, né? A terra é mãe, e ela é mãe de todas, mãe de todos. Por isso nós precisamos de preservá-la, né? Outra pesquisa também que foi feita, que o Roberto fala sobre isto, é sobre o Rio São Francisco. O Rio São Francisco, que é o maior do Brasil em extensão, né? E que significa vida para muitas pessoas em vários estados, de Minas até lá no Nordeste. Os afluentes do Rio São Francisco estão diminuindo drasticamente. O volume de água dos afluentes tem caído. Consequentemente, o rio vai cair também, está caindo, né? Tem essas dificuldades. Percebam que o mundo está nas nossas mãos, né? Ainda pensando nas consequências, né, dessas agressões aos biomas, nós queremos concluir assim: a natureza criada por Deus está nas nossas mãos. Precisamos tomar consciência disto, né? E até mesmo o Pantanal, parece que o Pantanal, que é outro bioma, né, era mais preservado. Até o Pantanal já está sofrendo as agressões lá, né? Outros crimes ambientais, inclusive, né? Então a gente fica pensando, é preciso sempre colocar essas questões, né, em estudo. Eu acredito muito no jovem de hoje, sabe? Na criança, no adolescente de hoje. Parece que está existindo assim, uma consciência ecológica maior. Tomara a Deus que os nossos adolescentes, que os nossos jovens de hoje possam assumir com mais respeito a natureza que Deus deixou para cada um de nós, né? E encerrando esse nosso programa, eu quero lembrar da liturgia do segundo domingo do tempo da Quaresma, né? Lá apareceu Abraão. Abraão, nós sabemos que foi o primeiro homem que Deus Javé, o Deus Criador, teve contato, né? Dialogou, conversou, se manifestou a Abraão. Quem era Abraão? Era um homem da terra, era um cultivador de terra, mexia com gado, com plantas, com plantações. Então Deus escolheu, vejam bem,
O primeiro homem que Deus se manifestou foi a um homem conhecedor das terras, dos biomas. Vejam que Deus teve sempre essa preocupação, né? Como que ser forte, bonito. Deus poderia ter feito outros contatos, né? Já naquele tempo existia saberes, né? Existiam pessoas com conhecimentos maiores, né? Mas Deus prefere Abraão, um homem simples da terra, para cultivar, para amar, para cuidar da terra, né? E também no Evangelho de domingo passado, nós vimos o bonito Evangelho da transfiguração. Como que ser forte, como que ser bonito, né? Jesus subiu no monte com João, com Tiago e com Pedro. Lá encontrou Moisés e Elias. E aí Jesus se transfigurou, ficou luminoso, ficou com um aspecto diferente, um aspecto divino. Aí eu fico pensando, pelos que participavam lá, Pedro e Tiago eram contemporâneos de Jesus e João, eram contemporâneos. O Moisés e Elias já tinham partido para os céus. Aí eu percebo o seguinte, que o céu e a terra não estão separados, estão juntos. E Jesus quis mostrar para nós que a vida que existe aqui, existe lá também. A luminosidade de Cristo é neste mundo e é no mundo do Pai. Por isso nós também, habitantes dessa terra, somos habitantes do mundo de Deus, aqui e lá também. A transfiguração deve nos motivar para unir o céu à terra, a terra ao céu. E pensando nessa campanha da fraternidade, eu quero pensar assim, que Deus lá dos céus, que Jesus lá dos céus, embora Ele seja onisciente, Ele está no nosso meio aqui, mas de lá também Ele nos observa essa terra que Ele um dia nos deu para ser mãe de todos, mãe comum. Que tenhamos fé para isso, que tenhamos entendimento para isso, para entender essa presença de Deus no nosso mundo. Ele que se transfigurou para nos mostrar que Ele é Deus dos céus e Deus da terra. Quarta-feira que vem, nós continuaremos pensando neste tempo bonito chamado Quaresma. Até lá, se Deus quiser.